legendas religiosas, prezadas associadas do Apostolado da Oração, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje toda a igreja alegra-se nessa grande festa do Sagrado Coração, que é celebrada sempre uma semana após a festa de Corpus Christi. E a festa do Sagrado Coração foi pedida pelo próprio Jesus e queria que fosse mostrado, anunciado ao mundo inteiro o seu amor por nós, pela nossa salvação, pela nossa redenção. E é sempre importante a gente lembrar que poucas vezes vemos Jesus com essa atitude no Evangelho, mas quando Jesus aparece a Santa Margarida, a Maria, Jesus faz um lamento, uma reclamação. E qual foi o principal da reclamação de nosso Senhor? Eis o coração que tanto amou os homens e recebe como retribuição ingratidões, friezas e desprezos. Jesus expressou a sua reclamação, o seu lamento. Tudo que o Evangelho nos mostra com clareza, que derramou até a última gota do seu sangue pela nossa salvação, por nosso amor. Antes de nós fazermos alguma coisa por merecer, e a falta de reconhecimento, ingratidão, o descaso, parece que fez pouca diferença, a frieza e mais ainda o desprezo. Ingratidão, frieza e desprezo. Por isso que nós se pediu uma reparação. E a reparação, além das nossas atitudes, as atitudes vão expressar isso. Mas o reconhecimento do quanto precisamos sempre ser gratos a Deus. Às vezes quando nós falamos aquilo que nos ensina o catecismo, que eu devo rezar quando começar o meu dia, não é propriamente porque tem um preceito que eu tenho que rezar de manhã cedo, mas é acordar e lembrar de agradecer a Deus. A oração é para nós nos lembrarmos de Deus. Porque tudo depende de Deus. Nos mantém na vida, na saúde, o ar que respiramos. Então é preciso mudarmos um pouquinho esse olhar. Não é porque tem um preceito, porque tem uma perguntinha no catecismo lá, de manhã, quando acordar, à noite, antes de deitar. Mas é porque acordamos e precisamos louvar o Senhor. Ao terminar o nosso dia, temos a cama para nós nos deitarmos, terminamos o nosso dia cansados do trabalho, com tudo que nós tivemos passado. Mas não é porque tem um preceito, porque precisamos agradecer a Deus. O alimento, o pão de cada dia. Não é porque tem um preceito, porque precisamos agradecer a Deus, reconhecer que é dom de Deus, fruto do nosso trabalho, da conquista, tudo isso. Mas que sem Deus nada é possível. Basta um simples sopro, alguma coisa da vontade de Deus e não teríamos nada. E poderíamos simplesmente desaparecer. Então o reconhecimento, essa gratidão ao amor de nosso Senhor, é nos deixarmos conduzir por esse reconhecimento, pelo amor de Deus. E Jesus reclamou dessa ingratidão. E aí poderíamos fazer inúmeras aplicações. Às vezes julgamos um peso, um atrapalho, muitas vezes, os mandamentos, os preceitos na nossa vida. Às vezes erradamente olhamos o domingo como a missa ainda atrapalha um pouco, um dia mais completo de diversão, de descanso. Eu tenho que ir à missa, tem um preceito, um mandamento. Aí tem sim um mandamento. Para ajudar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, o nosso comodismo, a nossa preguiça, tem um mandamento.
porque é tão importante, tão necessário para nós. E se não somos conduzidos somente pelo amor, que seja na obrigação, no temor, mas porque é tão necessário, essencial para nós, então a igreja impõe como mandamento para nós, sob grave, a missa dominical. Impõe para nós como obrigação, sob grave, a nossa comunhão pascal. E que, na verdade, deveria ser uma condução, sermos atraídos pelo amor de Deus. O segundo ponto da reclamação de Jesus, as friezas. Nunca julgarmos que o que a gente faz é suficiente, aí dá para ir mais ou menos assim, contornando, para a gente, no dizer popular, meio que empurrando com a barriga, assim, tá mais ou menos, não está tão ruim assim, dá para a gente ir levando assim, né? E poderíamos muitas vezes tirar o nosso tempo para algo a mais, uma Santa Missa a mais durante a semana, além do preceito dominical. Um momento a mais para nós virmos rezar diante do Santíssimo Sacramento. Esse algo a mais para nós abrasarmos e aquecermos o nosso coração no coração de Jesus. É importante que a prática religiosa torne-se um hábito na nossa vida. E facilita nós fazermos, obviamente, se já temos a prática de fazer. Mas é importante termos o cuidado para não se tornar algo meramente rotineiro, maquinal, como uma engrenagem que vai girando assim, sem saber o porquê está girando. E isso é importante a gente sempre lembrar, já ouvimos isso muitas vezes, porque sempre estarmos atentos e recordarmos isso para fazermos bem aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós já fazemos, as nossas orações, a nossa Santa Missa, a busca dos sacramentos, a prática de boas obras. Não agimos com frieza diante de nosso Senhor, com um catolicismo mediano, mais ou menos. Às vezes, quando a gente ouve alguém dizer, fulano era católico, hoje professa outra fé, se diz que achou Jesus. Com certeza, não era alguém que vivia fervorosamente o seu catolicismo, né? Não era alguém que buscava propriamente o Jesus verdadeiro na Eucaristia, porque vou buscá-lo aonde? Que não seja na Eucaristia. Com certeza não era um bom católico. Não era comprometido com a sua fé, não era comprometido com o amor de Deus. Recebemos a virtude da fé no batismo. Mas a fé precisa ser trabalhada para sempre abrasar, aquecer o nosso coração. Porque senão vamos esfriando, aquilo vai tornando-se algo de pouca importância na nossa vida e podemos também perder a fé. Todos nós estamos sujeitos a isso. E aqueles que abandonaram a religião católica, a fé católica, com certeza não eram bons católicos. Ou se em algum momento foram, começaram a se afastar, a esfriar e foram se distanciando cada vez mais até sair pela porta da igreja. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. E que Jesus é esse que encontraram fora da igreja católica? E que Jesus é esse que vão buscar o que dizem que encontraram fora da Eucaristia? Fora da Santa Missa? Impossível, estão iludidos, inteiramente iludidos, certamente iludidos. Ingratidões, friezas e desprezos. Aí entra o pecado, o desprezo propriamente com os preceitos. Olhamos sempre como algo opressor na nossa vida e vamos deixando um, deixando outro e de repente abandonamos tudo. E a reconquista é sempre algo muito difícil. Acomodamos,
muitas vezes no pecado. O maior mal que pode acontecer à nossa consciência é a nossa consciência não se incomodar se houver algum pecado, sobretudo um pecado grave. Porque se não há incômodo na consciência, perdeu inteiramente, ou seja, como que apagou, desligou a voz da consciência. Coloca-se num caminho de condenação, porque onde vai, em que momento vai reconhecer, se arrepender do seu pecado? Vai precisar de uma graça especial de Deus. Se a gente teve a infelicidade, a desgraça de cair no pecado mortal, buscar logo, encontrar esse Jesus no sacramento da confissão, que é o sacramento da misericórdia, e buscarmos ser alimentados pela Sagrada Eucaristia. E assim nós devidamente repararmos esse lamento do coração de Jesus, as ingratidões, friezas e desprezos. E por último, já completando a nossa reflexão, falei hoje pelas crianças na missa pela manhã, uma jaculatória que nós rezamos, muitas vezes. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E se nós pedimos isso a Jesus, nós precisamos pensar, em que momento do meu dia, em qual circunstância, o meu coração é semelhante ao coração de Jesus. E precisamos dar esse testemunho da bondade, da verdade, da honestidade, da castidade, da modéstia. É mostrar ao mundo quem é esse coração de Jesus. Eu falei aqui na missa na terça-feira, São José de Anchieta, que é um apóstolo do Brasil. São José de Anchieta teve uma dura provação. Foi preso pelos indígenas e foi provado duramente na sua castidade. Os povos indígenas pagãos, não eram ainda cristãos, batizados, duvidavam e eram incapazes de compreender, como os pagãos não podem compreender, o dom do celibato, da castidade. E porque os jesuítas, os padres pregavam, falavam da castidade, da fidelidade matrimonial, tinham que educá-los, levar a Nosso Senhor também para eles e a fé católica. E era o grande testemunho e exemplo dos próprios sacerdotes. E ele foi preso. E durante os dias em que ele ficou na prisão, fizeram de tudo para derrubá-lo na sua castidade. Dia e noite, diz lá os relatos. Jovens que se insinuavam para ele, eram levados e obrigados a isso para fazê-lo cair na sua castidade. Dia e noite, os dias em que ele ficou na prisão. Não tinha tempo de descansar a todo momento, insinuando-se, se oferecendo a ele. E aquele homem de Deus fez uma promessa a Nossa Senhora, que se conseguisse passar por aquele momento, ficar livre daquilo, guardando a santa virtude, ele escreveria um poema dedicado a Nossa Senhora. E ele, com a graça de Deus e com o seu esforço, não foi ferido na sua castidade. Guardou a sua pureza, rejeitou a todo instante, apesar de tantas insistências. Resistiu bravamente. E a sua resistência a essa tentação e a guarda da sua castidade foi um grande impulso à evangelização. Porque os relatos dizem isso, da vida dele. Os indígenas passaram a olhar agora como realmente um homem de Deus, que era um homem, um ser humano, mas diferente do comum dos mortais. E deram muito mais credibilidade à sua palavra, à pregação do Evangelho. Porque era um homem casto. Ele escreveu os 5.788 versos dedicados a Nossa Senhora. A primeira parte
nas areias da praia, depois escreveu todos eles, agradecendo a Nossa Senhora, a sua fidelidade ao coração de Jesus. E por isso, o testemunho que nós damos na rua, bem vestidos, modestamente vestidos, onde quer que nós estejamos, é essa demonstração desse Jesus, do coração de Jesus, do amor de Deus. E voltando naquele pensamento inicial, muito mais do que olharmos como um preceito, porque eu tenho que fazer, eu tenho que andar modestamente vestido. Mas eu preciso viver esse amor do coração de Jesus e dar esse testemunho, mostrar esse coração semelhante ao coração de Jesus, em tudo. Na bondade, na caridade, na verdade. Um dia perguntaram, a Maria Teresa de Calcutá estava socorrendo um enfermo, né, na rua, caído, e perguntou para ela, assim, ele tão grato, né, pelo ato de bondade daquela religiosa, e falou com ela assim, esse Jesus que a senhora fala que eu tenho que seguir, é tão bom como a senhora? Ela deu um sorriso, né? O Jesus que eu anuncio é muito melhor, né? E viu nelas, né, se ele for bom igual a senhora, então eu quero, né? E ela dizia, mas é muito mais do que isso, né? Por um gesto de bondade, aquele homem entendeu que aquela bondade era a presença de Jesus. Esse Jesus que a senhora prega é bom como a senhora? É o nosso testemunho. É como nós rezamos, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos hoje, nessa festa tão bonita do Sagrado Coração de Jesus, oferecemos a Nosso Senhor a nossa reparação, o nosso desagravo que Ele mesmo nos pediu, fazendo a nossa comunhão. Hoje podemos ganhar a indulgência plenária nesse dia tão importante do Sagrado Coração. E dizer para Nosso Senhor, de modo especial na hora da nossa comunhão, que nós vamos procurar, né, reparar para que esse lamento de Nosso Senhor não se aplique em nossa vida, de ingratidão, de frieza e de desprezo. E assumimos com Nosso Senhor esse compromisso de verdadeiros devotos do seu Sagrado Coração e de vivermos de fato, fazer com que o nosso coração, ao menos um pouco, né, se aproxime, né, do coração de Nosso Senhor, para que possamos mostrar esse bom Jesus, né, ao mundo inteiro e assim levar muitas almas para a salvação. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.